O que está acontecendo? Eu me viro rápido. Assim, ilumino uma pessoa alta, de terno, uma pessoa altíssima, de terno, mas muito elegante, preto, com gravatinha. Tudo, mas a uns 20 metros de mim. Você nem imagina como saí correndo e no dia seguinte derramá-lo, província de Buenos Aires. Ok, Vitor, estamos te ouvindo, ouvimos o seu testemunho. Olá, sim, vou contar para todo mundo aí que eu comentei agora há pouco em um comentário que fui cuidador de cemitério por 3 anos. Ui. Você precisa ter um cuidador e alguém para a manutenção, mas geralmente em uma cidade pequena, colocam só uma pessoa. Porque é um cemitério não muito grande, é um cemitério que com um único cuidador você limpa e mantém tudo em ordem. Éramos 2 cuidadores em 2 turnos, de 6 horas cada um. O cemitério abria às 7 da manhã, fechava às 7 da noite, 2 turnos de 6 horas. Geralmente eu, que era mais novo, escolhia o turno do dia, porque no inverno, de manhã cedo, ainda era noite. E os cemitérios à noite têm essa má fama de aparições. E olha, eu me lembro e já estou com a voz tremendo pelas coisas que vi. Mas lá no fundo sempre se ouvem barulhos, coisas caindo. E a gente vai se acostumando e já começa a considerar isso como algo do dia a dia, né? Mas como todos dizem, é preciso ver para crer. E uma vez que você vê algo, isso fica marcado para sempre e você diz, era verdade. Existem fantasmas, eles existem. Porque eu vi perfeitamente. Vou te contar como foi. Sim, Por favor. no inverno, né, escurece cedo, passadas das 5:30 já não dá para ver. Então, às 5 da tarde, eu fechava o cemitério para começar a limpar. Primeiro, eu conferia se não tinha ficado ninguém. Eu percorria todos os corredores, todos os caminhos, tudo o que tem em um cemitério, eu percorria para ver se não tinha ninguém lá dentro. Percorri tudo ainda com a luz do dia, não tinha ninguém. Comecei a varrer um pouco, a limpar, porque de manhã sempre aparecia o supervisor para conferir se estava tudo limpo. Bom, já escureceu, perto das 6 da tarde já estava bem escuro, quase não dava para enxergar. Eu estava justamente para ir embora e ouvi um som, um barulho forte. Lá no fundo, na parte dos nichos, numa parte escura. Nesse trecho, estava escuro e fiquei com medo, achando que alguém podia estar preso ali sem que eu percebesse. Não me resta outra opção a não ser ir verificar. Peguei a lanterna, iluminei tudo, a parte onde ouvi o barulho, nada. O que está acontecendo? Me viro rápido assim, ilumino uma pessoa alta de terno, um terno. Uma pessoa altíssima de terno, mas muito elegante, preto, com gravatinha, tudo, mas a uns 20 metros de mim. Você não faz ideia de como eu saí correndo? No dia seguinte, pedi demissão, e ao me perguntarem o motivo, eu só tive coragem de dizer por que estava pedindo demissão. Pedi demissão e disse, consegui um trabalho melhor. Essa noite eu não consegui dormir, foi muito difícil dormir, tive que ir ao psicólogo, tive que fazer muita psicanálise. Foi muito difícil para mim o que vi. Não era uma pessoa, não tinha rosto. Iluminei bem com a lanterna, mas não tinha rosto. Em menos de um segundo que iluminei, já saí correndo. Meu coração. Agora minha voz já treme porque eu me lembro e me abalo. Entro em crise porque é algo inacreditável. É algo que você tem que ver para... E não, né? Nunca mais pisei nesse cemitério e nunca mais cheguei nem perto passando por lá. É algo que te traumatiza para o resto da vida. É uma experiência que eu queria compartilhar com vocês que... Sempre assisto seus programas, te vejo na TV, te vejo aqui, sei do que se trata, assisto seus vídeos no YouTube. Eu adoro o paranormal, mas quando a gente vive isso na própria pele, é algo tremendo. Posso te perguntar só uma coisa? Vitor, com vocês e com você, Vitor, que admiro... obrigado. Obrigado, temos um delay, por isso te interrompo, não faço de propósito, mas vou passar a palavra para você encerrar. Como ele era? Pode descrever melhor a entidade que viu no cemitério?
Eu me lembro como se ele estivesse na minha frente, porque mesmo que eu tenha iluminado, eu iluminei com a lanterna. Menos de um segundo, assim, de relance, como se diz, é algo que fica tão bem gravado. Era alto, mais ou menos da altura de uma porta, mas não tinha rosto, não dava para ver o rosto, não consegui distinguir o rosto dele. Ele usava um terno, o que eu lembro bem era o terno com gravatinha, como uma pessoa mais velha, assim, um avô. E essas pessoas aqui onde eu moro, assim, de terno, eu não vejo, não via com frequência, no cemitério quase não se vê. Eu não vi o rosto dele, não consegui ver o rosto, ele não tinha rosto, era tudo escuro. Mas o que eu vi mesmo foi o terno, isso me chamou muito a atenção e eu me lembro como se estivesse agora na minha frente. Vanessa. Obrigado, Vanessa Luna, que está ao vivo acompanhando a transmissão, diz. Hector pergunta para ele se depois de ver isso aconteceu alguma coisa, se alguém faleceu, alguém próximo de você. Sim, faleceu, olha, faleceu. No ano seguinte minha avó faleceu. 2 anos depois minha tia faleceu e todas faleceram de câncer. Então eu entendo o que a inscrita quis dizer, que poderia ter sido a morte me avisando de algo. Fico com essa conclusão, Vitor. Ela também pode se manifestar assim. Exatamente. Te mando um abraço, cara. Muito obrigado por nos acompanhar esta noite.